Amados, graça e paz da parte de Deus. Estamos felizes, por nesta manhã de domingo, como sempre pretendo fazer, pois até prometi para alguns irmãos que sempre estaria, trazendo, sempre traríamos uma mensagem da parte de Deus ao vosso coração. E nesta manhã eu estou aqui para, juntamente com todo aquele que porventura venha a nos visualizar, a trazer uma mensagem. E a propósito, será uma mensagem voltada para missões dentro do nosso contexto missiológico. Como os irmãos bem sabem, a nossa igreja é a Igreja Missionária Ministério Bom Samaritano, e nós estamos, por intermédio do Ministério Bom Samaritano, ainda atendendo aquele trabalho de missões transcultural na nação potiguar, ali na cidade de Baía da Traição, na Paraíba. Nesta manhã, amados, o texto que eu quero ler é em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16, que é um texto por demais conhecido de todos, principalmente no campo missiológico. Dentre muitos, este é um dos textos que nós mais trabalhamos. Nos diz a palavra do Senhor em Mateus 28, a partir do versículo 16 até o último versículo, que é o de número 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder, no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Uma breve oração. Querido Deus e Pai, nesta manhã, quero te agradecer, Senhor, por poder estar aqui, transmitindo esta mensagem ao coração daqueles que, porventura, venha a nos ver e ouvir. Pai, te peço a bênção sobre a vida de cada um. Que as tuas misericórdias continuem sendo, ó Deus, a causa de não sermos consumidos pelo desengano, consumido, meu Deus, pela desesperança, pelo desespero, consumido principalmente pelo pecado, Senhor, que muitas vezes, como diz a tua palavra, tão de perto nos rodeia. Mas que a tua misericórdia, Pai, continue sendo sobre cada um de nós, e que possamos, independente das circunstâncias, crer que sobreviveremos e não seremos consumidos, pois tu nos ama. É a nossa oração desta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, este texto, ele trata dos discípulos nos últimos contatos terrenos, com Jesus após a ressurreição. E aí vem o grande legado que Jesus Cristo deixa para a sua igreja, que é o poder sobrenatural concedido pelo Espírito Santo. Ele diz: é-me dado todo o poder. E em outra passagem ele disse: ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Então não nos tornamos homens e mulheres, jovens, crianças superpoderosas, não. Mas com certeza a igreja, ela tem um poder suficiente para fazer a obra de Deus aqui na terra. A obra que Jesus deixou para fazermos. Ele fez a parte dele, ele venceu o pecado, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. E daí ele diz: tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Então nós precisamos acreditar
neste poder. No cuidado para que o vídeo não se torne assim tão longo, né? Eu gostaria de mostrar em palavras para todos vocês e pedir também encarecidamente aos que amam missão, aos que querem viver esse texto, não é? A vossa contribuição. Nós estamos com um grande desafio ali na Tibidis, na Potiguar, que é agora o desafio de tentar, não é, na medida do possível, fazer um trabalho discipulador, um trabalho onde a gente possa, juntamente com o cacique de Jalba, a irmã Nazaré, como os irmãos sabem, que é aquele casal que tem nos recebido de uma maneira maravilhosa, que tem nos atendido quando nós chegamos lá, naquela oca, onde nós ali cultuamos, muitos dos irmãos já viram em vídeo, outros já foram, né? E você está desde já convidado para chegar lá também quando quiser. Nós sempre estaremos empreendendo viagens missionárias, onde nós levamos donativo, onde nós levamos também roupas e fazemos culto. Já fizemos vários trabalhos, Natal da Criança Potiguar, Dia Internacional da Mulher Potiguar, fizemos o ano passado. Este ano nós estamos por estudar a possibilidade, a Secretaria de Missões está analisando, mas o que eu desejo é compartilhar com você também nesta manhã, além desse texto, onde o Senhor, Ele diz que nós temos poder, Ele nos concede, pois foi dado a Ele esse poder, e na outras passagens a gente encontra a igreja usufruindo deste poder, a necessidade que temos de ensinar a todas as nações. Estamos precisando implantar o discipulado ali na tribo Potiguar. E o discipulado numa nação transcultural, como todos sabem, o índio ele tem todo o direito da sua cultura, ele tem todo o direito à sua liberdade de expressão, ele tem todo o direito à sua expressão religiosa, e só uma coisa que pode convencê-los de algumas coisas que eles precisam saber, como todo homem, toda mulher em todas as nações, pois todos têm a mesma instituição, alma ou constituição, alma, somos constituídos como um ser espiritual que um dia iremos prestar conta diante de Deus, e esta alma ela precisa ser alertada com relação à sua necessidade de um dia encontrar-se com o seu Criador. Então isto é feito por meio da pregação do Evangelho e por meio do discipulado, como o próprio Jesus diz, ide e ensinai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando-as. Então a gente tem esse trabalho a ser feito e precisamos ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor Ele nos tem mandado. E com certeza, amados, Ele já tem provado que está conosco, que está com você, independente de qualquer problema, luta, prova, situações pessoais, o Senhor Ele está com você. Nunca duvide disso, né? O texto inicia dizendo que e quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram, né? Eu creio que isso entristece muito o coração de Deus quando alguém duvida da sua presença, da sua ajuda, do seu poder e principalmente do seu amor para conosco. Então que nós não venhamos cair na dúvida, mas venhamos a acreditar que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a gente, como eu estava falando, estamos com uma campanha que é o grande desafio agora do discipulado. Temos alguns irmãos, temos algumas irmãs que estão ligados ao nosso ministério, Ministério Bom Samaritano, e embora frequentem outras igrejas, quando a gente chega lá, fazemos o culto, eles participam, eles louvam, eles se envolvem, e a nossa igreja quer implantar este processo discipulador dentro da nação indígena. É um processo difícil, é um processo transcultural, temos que respeitar todas as normas, temos que respeitar todas as leis, não é? Tanto constitucional como da própria tradição cultural dos Potiguar. E aí
nós precisamos da sua ajuda, não é? A Secretaria de Missões, por intermédio das igrejas parceiras, como o evangelista Sérgio de Madureira, o presbítero Hélio, o presbítero Manuel, a Secretaria de Missões Local, a diretoria da Igreja Missionária do Ministério Bom Samaritano, na pessoa do nosso vice-presidente, pastor Álvaro, secretário-geral, pastor Jonas, e demais membros da tesouraria, do Conselho Fiscal da Igreja. Nós estamos empreendendo mais este passo. Já evangelizamos, já pregamos, mas precisamos sim agora sentar e discipular com todo amor, com todo carinho, ter aquela paciência que Jesus teve com os discípulos, ter aquela maneira de velar por eles, de ir tirando aquelas dúvidas do dia a dia, e para isso nós estamos precisando da sua ajuda. Se você quer fazer missões, você sempre ouviu essa expressão que missões se faz de três formas: orando, contribuindo e indo. Eu sei que você já ora, eu sei que você talvez já contribua, você talvez já foi fazer missões, ou vai, ou faz missões, mas nesta manhã, querido, eu gostaria de encarecidamente de pedir a sua contribuição. Entre em contato conosco pelo número 988386993, repetindo, 081 988386993. Também é número de WhatsApp que você pode, não é, se comunicar conosco para dar sua oferta missionária, para dar sua contribuição, pois nós queremos pagar, além das despesas de transporte, né, que é em João Pessoa, de lá temos que pegar outro transporte para a aldeia, porque estamos estudando um método, em virtude de estarmos desprovidos de um veículo que se disponibilize mais de um dia, a fazermos uma viagem comum, não é, de ônibus, e ficarmos instalados numa pousada. Porque para ir de veículo, pelos cálculos que nós fizemos, sai uma despesa até um pouco mais maior, né? E a economia indo de ônibus, ela seria proporcional ao investimento do nosso tempo lá, porque poderemos ficar numa pousada, poderemos passar um culto à noite, evitando o regresso depois das 10 horas da noite, por dentro daquelas trilhas, por dentro da própria reserva, que quem já foi sabe que não é tão fácil. E quando pegamos a BR, né, que descemos, realmente é uma viagem enfadonha, chegamos aqui muitas vezes por volta de uma hora e meia, e no outro dia todo mundo segue sua vida, irmãos vão trabalhar. Então a gente estudou esse caso, onde estaremos pessoalmente, eu com a minha esposa, fazendo esse trabalho discipulador, a gente indo num dia, se instala na pousada, levamos nosso material, vamos nas residências, dentro da reserva indígena, já temos contato lá de pessoas que irão nos se deslocar, claro que isso é pago, né? A gente vai ter que ter essa despesa, e todo aquele, é um compromisso nosso, da Igreja Missionária, principalmente da minha pessoa, todo aquele voluntário que se cadastrar em cooperar, vão receber as informações todas por escrita, a respeito de toda a viagem, de todo o trabalho, fotos, de tudo aquilo que nós estivermos fazendo lá, embora isso já seja público, né? Sempre estamos postando nossas viagens, nossos cultos, tudo que a gente faz é com muita transparência, mas aquele que se engajar nesta obra, de fato, como um voluntário, um missionário contribuinte, você vai ter o privilégio, amado, de somar nesta obra, e com certeza Deus te recompensará. Um dia que você puder, você vai lá conhecer os frutos do seu trabalho, pelo qual você estará contribuindo. Então entre em contato conosco, temos o e-mail também, amadofilhodedeus@yahoo.com.br, amadofilhodedeus@yahoo.com.br, ou pelo WhatsApp, que é o número que eu já citei e torno a citar, 988-38-6993. Então você faça esse contato conosco, dizendo quanto pode contribuir, onde nós podemos pegar. Iremos levar um material de recibo de cadastro,
não é? A gente pode também lhe fornecer a nossa conta bancária para que você possa também, se quiser trabalhar depositando, né, que às vezes é mais prático, e às vezes aquele setor de cobrança, entre aspas, que não é uma cobrança, né, é uma arrecadação de pessoas na sua residência, onde você combinar a sua oferta missionária em prol do discipulado potiguar. Amém? Esse investimento é para nossas despesas, é para investir naquilo que for preciso para abençoar aquelas nações. Amém? Então fica aqui o meu pedido, fica aqui a minha palavra e aguardando o seu contato. Eu quero mandar uma mensagem exclusiva para aquela mocidade que participou conosco ali em Vila Torres Galvão. Você que começou esta obra, amada, você que teve a oportunidade de pisar naquelas terras indígenas há praticamente 18 anos atrás comigo, com a minha esposa, com meus filhos que eram tudo garotinho, nós estamos de pé nessa obra. Não nos abandone, mas nos ajude também. Muitos que às vezes, eu quero ir, pastor, marque um dia. Infelizmente, não tem realmente ido, mas se você puder, continue abraçando a obra que um dia você principiou. Então, a mocidade, não é? De Vila Torres Galvão, o Madal, que eu trabalhei muitos anos, vocês me conhecem. Em outro vídeo eu passei um pouco da minha história, da minha decisão, porque estamos hoje com esse ministério. É para dar prosseguimento à obra, que vocês sabem que na época tivemos algumas dificuldades e não pudemos continuar fazendo pelo ministério ao qual nós pertencíamos. Mas a obra não parou. Nós voltamos lá. Uma vez a gente estava dentro de uma aldeia, eu creio que muitos de vocês vão lembrar, e os irmãos que tinham sido abandonados por um pastor, eles nos pediram a Santa Ceia. Você lembra disso, meu jovem? Nos pediram a Santa Ceia. Eu não era pastor, eu não era presbítero, eu não era ministro, e eu não tinha como dar a ceia em obediência. E recorremos, vocês sabem, e não fomos atendidos, porque disseram que era outro estado, porque não era da nossa igreja, e aquilo eu orei profundamente, disse: Deus, um dia eu tenho certeza que tu vais mandar um pastor para este povo, que apacente, que cuide, que vele, que não olhe somente lados de retornos, mas que de fato viva uma vida de discipulador, uma vida, Senhor, que leve eles ao conhecimento até que Cristo seja gerado neles. E praticamente há 17, 18 anos atrás, isso eu falei e orei. E em um dos nossos cultos o Senhor nos prometeu, e hoje eu estou vivendo essa promessa, de que voltaríamos e de que apacentaríamos e que tomaríamos conta daquele povo. O homem falha, o homem muda, o homem morre dessa sepultura, mas o Senhor ressuscitou e vive por toda a eternidade. Alguém pode dizer: eu estarei com você hoje, eu vou estar amanhã, mas não pode dizer sempre. Só quem pode dizer estarei convosco por todo sempre é aquele que tem a eternidade. É aquele que, embora tendo morrido, ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Então fica aqui esta lembrança exclusiva para todos aqueles que nos conhecem, que vibrava, que ajudava, as muitas vigílias, os muitos cultos de intercessões, nossos estudos bíblicos. Eu não vou citar nome aqui para não correr o risco de esquecer e ser injusto com alguns. Mas todo aquele que participou desta obra, com exclusividade, as portas estão abertas para você, para contribuir. Se você não pode ir porque não tem tempo, porque talvez não tenha liberdade para isso, mas se você pode abençoar este discipulado lá agora, evangelizamos, vidas se converteram, as portas estão abertas, e nós agora precisamos ter mais presença dentro daquela reserva. E temos irmãos nossos aqui da nossa igreja que têm se disponibilizado com seus veículos, mas você sabe, a viagem é longa, tem a revisão, tem troca de óleo, tem combustível, tem a despesa da hospedagem, que a gente está ficando na cidade, até para abranger a evangelização na cidade de Bahia da Traição também, que é um ponto turístico, né? E isso tudo a gente depende da sua contribuição. Portanto, qualquer irmã
do lugar onde quer que esteja, de qualquer parte do nosso estado, do nosso país ou fora. Se quiser contribuir, entre em contato conosco. Nós iremos com carinho lhe atender, iremos nos contactar pessoalmente e você irá fazer parte, não é, desta obra que está no coração de Deus. Amém? Portanto, não basta pregar, não basta fazer cultos de missões, não basta fazer oração missionária e não ter realmente aquela participação que é para se ter. Que eu antigamente sofri muito, porque respirava missões, pregava missões e tinham algumas proibições. Mas hoje nós estamos livres para amar as nações, para amar os povos. Ontem no nosso seminário tivemos uma aula abençoada, onde estamos lecionando a cadeira de Missiologia 1. E eu podia ver no rosto dos alunos, né, aquela empolgação falando sobre missões transculturais. E uma das palavras que mais prevaleceu naquela aula de ontem foi justamente sobre essa questão de conceito. Nós temos os nossos conceitos que se tornam preconceitos dentro de uma outra cultura, que precisam aprender aquilo que Jesus nos ensinou. Ele disse, ide e ensinai. Nós temos não uma obrigação só de pregar, mas de ensinar. E ninguém ensina na carreira, ninguém ensina com poucas palavras, ninguém ensina no microfone, soltando assim ao ar. Mas um dos maiores ensinos de evangelismo e missões dentro desse contexto de ensino foi aquele de Filipe com o eunuco. Entende tu que lês? O eunuco diz, como poderei entender se não há quem me explique? E a Bíblia diz que Filipe, subindo a carruagem, seguiu viagem com ele, ensinando-lhes, lhe anunciou Jesus Cristo, levou as águas batismal. E diz a palavra que este mesmo poder que pode atuar e atua sobre nós, transportou Filipe, não se viu mais, ele encontrou-se em Azoto, outra cidade, enquanto o eunuco seguiu a sua viagem jubiloso. Eu creio que na eternidade se encontrarão e será um prazer rever aquelas almas que tivemos o privilégio de ganhá-las, de contribuir para a sua maturidade espiritual. Portanto, aguarde seu contato, aguarde a sua ajuda. Nossa igreja está de portas abertas para todos. Se quiser um culto no seu lar, também estamos realizando vários cultos na nossa comunidade e você pode nos contactar também para este fim. Amém? É hora de escola bíblica dominical. Deixa eu te mostrar, estamos começando aqui a nossa lição. A primeira aula deste domingo, né, da escola bíblica dominical, que é sobre o Antigo Testamento. Conheça o Antigo Testamento. Esta é a nossa lição, que o pastor Jonas, que está na responsabilidade, ele tem adotado o panorama bíblico, né, de uma editora muito boa, que é a editora cristã evangélica. É a lição que nós temos adotado para a escola bíblica dominical. Já está lá no departamento, provavelmente chegando às crianças, que é o departamento infantil, juntamente com a coordenadora, a nossa irmã Edilane, e também o discipulado com o pastor Álvaro Bezerra. E as demais classes estaremos trabalhando com o pastor Jonas, esta lição com adultos, homens, mulheres, que estarão frequentando a escola bíblica dominical. Amém? Então fica aqui a nossa solicitação, o nosso pedido a você, e que o Senhor Jesus Cristo enriqueça muito você, sua igreja, seu ministério. Agora, lembre-se que a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Que o Senhor, portanto, te abençoe.